19 suculentas que eu quase desisti e hoje nós temos baciadas cheias. Normalmente deixam para mim nos comentários aqui no canal e também no Instagram uma frase que fala assim: Marcos, eu vou tentar mais uma vez com essa suculenta, se eu não conseguir dessa vez, eu juro que eu desisto. Esse pensamento nós também já tivemos há um tempo atrás com algumas suculentas, as quais eu separei para mostrar no vídeo de hoje. Uma coisa que é muito importante, parece até bobeira, mas é muito importante, é você realmente saber se uma suculenta gosta de muitas horas de sol, se ela é de meia sombra ou se ela é de sombra. Sabendo disso, já vai ajudar bastante a você ter sucesso aí no cultivo e ter aí baciadas e floreiras cheias, né? Vou começar então mostrando para você algumas aqui que gosta de muitas horas de sol, como é o caso dessa daqui, ó, que é o Sedum Bronze. Quem está começando no cultivo, se já simpatizou com essa suculenta, essa é uma das que gosta de muitas horas de sol. 5, 6 horas de sol deixa elas bem lindonas. A segunda é a Gila. Quando você conseguir dela ou se você já tiver, é importante você adaptar ela ao sol aos poucos, mas depois ela gosta ir para mais de 6 horas de sol pleno. A Mayalen, por exemplo, quanto mais sol ela toma, mais colorida ela fica e mais compacta ela fica. Então essa gosta de sol pleno mesmo, para mais de 5 horas de sol. A Perle, eu já vou começar a falar com você então sobre uma contagem regressiva. Essa aqui já é uma suculenta que gosta do sol da manhã. Aquele sol ali de 6 da manhã até umas 10 horas é o que deixa ela lindona em qualquer época da vida dela, desde novinha até quando ela fica mais velha, ela gosta do sol da manhã. Nós tentamos de toda forma aqui no cultivo para ter essa suculenta no início e a gente perdia todas, porque a gente ouvia falar que ela era de sol pleno e tinha dia que a gente deixava ela no sol do dia todo. E tinha vez que a gente encostava nela, ela estava com as folhas todas molinhas e logo morria. A partir daí resolvi fazer alguns testes deixando para tomar só o sol da manhã algumas suculentas, entre elas a Perle e também essa daqui, ó, que é a orelha de Shurek, que a gente tentava de todo jeito com ela também. Ela ficava bonita, mas chegava a um certo ponto, ela começava a desidratar tanto as folhas quanto o caule e logo morria. Isso quando não enchia de fungos, né? Então a gente aprendeu a cultivar ela em vasos separados e também tomando só o sol da manhã. As primeiras horas de sol do dia já é o suficiente para deixar algumas suculentas bem lindonas, tanto na questão do crescimento quanto na questão da coloração. Como você pode ver aqui, ó, ela está com as folhinhas bem coloridas do jeito que a gente gosta, tomando só o sol da manhã. A sexta suculenta, então, eu já vou passar aqui, ó, para a Jade, que a gente também tentou de toda forma cultivar ela em sol pleno, tomando muito mais horas de sol, mas ia chegando um ponto que ela ficava desbotada e feia. Ela não ficava com essa aparência de suculenta saudável. Até que a gente resolveu então cultivar ela também, só tomando o sol da manhã. A partir daí todas elas desenvolveram muito bem. Elas pegam a coloração necessária, a coloração do jeito que a gente gosta, que é ela verdinha saudável, mas com a pontinha dela, com a borda dela bem colorida. E assim a gente foi conseguindo ter cada dia mais delas aqui e todas bem bonitas e saudáveis. E esse tipo de cultivo prepara ela até para os períodos mais difíceis, que são os períodos de chuvarada, né? Porque quando elas entram no período de chuvarada saudáveis e bonitas, elas ficam mais resistentes e acabam vencendo aí também os períodos de chuvarada numa boa. Mesmo que pega um fungo ou outro, mas a gente consegue salvá-las porque elas entram naquele período mais forte. A sétima suculenta que eu quase desisti também foi essa daqui, ó, a Mini Jade, que ela ia ficando bonita, crescendo, mas aí chegava um ponto, começava a despetalar e cair todas as folhas. E a partir do momento que a gente começou a cultivar ela também no sol da manhã, ela desenvolveu muito bem. Também a de número 8 do vídeo de hoje, que é a orelha de Fiona, que também, enquanto a gente tentou cultivar ela em sol pleno, tomando aí para mais de 6, 7 horas de sol, ela também não desenvolvia. Ela ia até um certo ponto, mas depois ficava toda estranha, toda esquisita e acabava morrendo.
Então no sol da manhã ela vai muito bem também. A de número 9 é a patinha de urso, que o sol da manhã já é o suficiente para ela fazer tudo que você quer que ela faça. Ela cresce, ela brota, ela fica com essas bordinhas bem coloridas, né, parecendo mesmo as garrinhas do urso, assim como o nome dela fala que é a patinha de urso. O que faz ela ter graça mesmo e ficar mais bonita ainda é essa pontinha avermelhada. E isso aqui, ó, acontece só com o sol da manhã, já é o suficiente para elas ficarem lindonas assim. E até mesmo as folhinhas menores, as mudinhas, né, os brotinhos que vão nascendo aqui, ó, já vão nascendo e crescendo com as garrinhas vermelhinhas bem bonitonas. Então tem muitas pessoas que falam para mim que ela começa bem e depois fica capengada. Pode ser que está tomando sol demais. O sol da manhã já é o suficiente para ela desenvolver tudo o que ela precisa e tudo o que você quer que ela desenvolva. A Lovely Rose eu vou deixar ela como a de número 10 do vídeo de hoje, que também a gente teve uma certa dificuldade, quase desistiu dela no início do cultivo. E hoje a gente consegue já ter aqui, ó, baciadas dela, pelo fato da gente aprender que ela realmente é uma suculenta de sol pleno, mas o sol pleno da manhã já é o suficiente para elas desenvolverem bastante, ficarem lindonas. A Dionysius vai ser a suculenta de número 11, que também a gente quase desistiu dela por um tempo, porque a gente tentava de toda forma e não conseguia que ela fosse para frente. Hoje a gente já tem várias aqui, além dessas tem outras, e tudo tomando o sol da manhã. Suculenta de número 13, eu vou deixar essa daqui, ó, que é o Sedum morganiano, que é o dedo de moça, rabo de burro, né, de acordo com o que cada um conhece. Aqui a gente conhece ele como o dedo de moça, o Sedum morganiano. Essa suculenta aqui, a gente também tentou bastante tempo ter ela no cultivo, quase desistimos dela, até que a gente também aprendeu que elas, na verdade, né, as pendentes aqui, gostam do sol da manhã e já é o suficiente para elas ficarem compactas, se manter um pouco verdinhas e desenvolver bastante. Como é o caso da de número 14, que é o Sedum burrito aqui, ó, que também fica bem mais bonito cultivado tomando o sol da manhã. É o suficiente para crescer, desenvolver e ficar compacto. O colar de moedas é a suculenta de número 15, que também desenvolve bem tomando as primeiras horinhas de sol do dia. Essa aqui é quase de meia sombra mesmo. 2, 3 horas do sol da manhã já é suficiente para ela desenvolver, tanto na questão de dar uma engrossada na folha, quanto na questão de brotar e liberar novas folhas. Então, essa daqui, ó, se você tiver ela no cultivo, com certeza ela vai desenvolver tomando as primeiras horinhas de sol. Um local que bate aí o sol de 6 da manhã até umas 9 da manhã já é o suficiente para ela desenvolver e ficar bem bonitona. As daqui, elas estão liberando bastante folhinhas novas e bastante broto também, né? Raminhos novos. Suculenta de número 16 é a flor de maio, né? Que a gente sabe aí que não dá flor o ano todo, tem a época certa de florir, mas é importante que ela esteja liberando folhas novas o ano todo. As nossas aqui, elas liberam folhinhas novas, brotação aí de folhinhas novas o tempo todo. Tem esse vaso aqui, tem outros também no cultivo, mas eu queria deixar para você em destaque hoje essa questão das folhinhas novas. Quando você coloca ela num local que ela toma o sol da manhã, ela sempre libera novas folhinhas e o importante é isso aqui, ó. A gente olhar para uma folhinha tão pequena dessa e de cara já perceber que ela não suporta sol escaldante. Pelo fato dela ser muito pequenininha, vou mostrar mais de perto aqui para você ver, ó, muito pequenininha. Então você não consegue imaginar uma planta dessa tomando o sol do meio-dia e ficando bem desenvolvendo. Os aeônios também, todos eles, pelo menos aqui no nosso cultivo, nós tentamos bastante no início do cultivo, quase desistimos porque todas que a gente comprava morriam, né? E aí a gente foi tentando, porque quem cultiva suculenta sabe que tem umas que por mais difíceis que elas são de cultivar, a gente quer de toda maneira ter ela no cultivo. E os aeônios nós não desistimos e começamos a testar também, a deixar num local aqui que só toma o sol da manhã. E assim nós conseguimos ter esses aqui e outros também que estão bem lindões aqui no cultivo, desenvolvendo no geral.
tanto na questão do crescimento, brotação e caule também. O Cotyledon pendens eu vou deixar como de número 18 do vídeo de hoje, que também é uma suculenta que a gente tentou de toda forma ter e não dava muito certo, até a gente entender que ela gostava do sol da manhã, por esse motivo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu estou dando um zoom, estou mostrando de perto, então parece grande as folhas, mas são folhinhas pequenininhas que vão brotando. Então, você imagina aí uma planta dessa aqui, ó, tomando o sol do meio-dia nessas folhinhas tão pequenininhas. Com certeza, elas não aguentam e morrem. E muitas das vezes, quando morre as folhinhas pequenininhas, as novinhas, é ali que a planta começa a morrer, porque a maior parte da saúde da planta, da vida da planta, ela vai continuar através dessas folhinhas, né, que vão nascendo. Por isso é tão importante a gente saber quais são as que gostam de muitas horas de sol e quais são as que poucas horas de sol já é o suficiente para elas desenvolverem, como é o caso dessa daqui. Ela toma sol aqui, o máximo 4 horas de sol da manhã, e isso é o suficiente para elas desenvolverem tudo o que ela precisa desenvolver. Crescimento, brotação, as folhinhas engordarem, as folhinhas ficarem coloridas. Então é importante a gente saber essa quantidade de sol que é o necessário para elas, para poder evitar de, às vezes, um erro tão simples, né, que é a quantidade de sol, acabar matando a sua planta. Como é o caso do colar de pérolas, né, que é uma suculenta aí que eu acredito que todas as pessoas querem ter ela no cultivo, mas é muito importante saber o que ela gosta. Aqui no nosso cultivo, a gente só começou a ter realmente sucesso no cultivo dela quando a gente achou um local aqui que bate 2, 3 horas de sol da manhã e já é o suficiente para ela desenvolver. A mesma coisa são as rosinhas de sol. Embora tenha o nome de rosinha de sol, eu percebi aqui no nosso cultivo que se a gente deixar ela num local que ela toma pouco sol, ela não floresce. Mas também se deixar ela num local que toma muitas horas de sol, ela fica toda desbotada, tanto a variegata quanto a verdinha, né? Então é importante achar um local que elas tomem o sol até umas 10 horas no máximo. Já de variegata e as suculentas variegatas em si, normalmente elas gostam de um local também que bate ali as primeiras horinhas de sol, né? Sol ali de 6 da manhã, por exemplo, até umas 9 horas. Agora, suculentas de sombra mesmo, que pode bater só claridade e elas ficarem bem e bonitas, são essas aqui, ó. As raórtias, né? Essas daqui não suportam sol por muito tempo. Elas suportam até mesmo ali aquele solzinho também de 6 da manhã até umas 8 horas da manhã. Mas mais que isso, elas não ficam bem. Pode ter pessoas que vão falar que as delas tomam mais sol, mas aqui no nosso cultivo elas cozinham todinha se tomar mais de 2 horas de sol. E quando não cozinham, elas ficam todas molengas, né? Todas desbotadas, feias. A Fasciata zebrina ou Fasciata zebra, né? Essa daqui, ela fica bem também na sombra, né? Então, para quem gosta de suculenta de sombra ou precisa de uma planta que fique na sombra, essa vai muito bem na sombra, só tomando claridade já é o suficiente para ela brotar. A mesma coisa é a Aloe Haui, que também é tipo uma babosa, né? Parece uma babosa, uma aloe vera, mas é de sombra. Essa daqui também eu tentei cultivar ela, tomando um pouco mais de sol. No início eu cheguei a querer até desistir, porque a gente tentava com ela e ela melava muito. Mas aí a gente aprendeu a deixar um local aqui que toma só o sol até umas 8 horas no máximo. E aí elas passaram a desenvolver bem melhor, dando floração e até novas mudas aqui, ó, pra gente, né? Então, é por isso que eu falo que é bem importante você realmente saber se é de sol pleno, de meia sombra ou de sombra. Como é o caso da babosa negra, né? Que é essa daqui, ó, que é a Haworthia Black Jean, que já tem esse nome porque se a gente insistir em cultivar ela no sol, ela fica preta mesmo, então ela fica diferente, né? Tem quem goste, mas eu acho que ela fica com a cor mais saudável cultivada à sombra, né? Num local que toma só claridade. Eu acho que ela fica mais bonita, mas aí é questão de gosto, né? Se quiser cultivar ela também de outro jeito, ela aceita, porém não fica tão bonita.
Para sombra também tem o rabo de tatu, que é essa daqui, ó, que com luminosidade ela já desenvolve bem também e fica bonita. Uma coisa que vai solucionar bastante o problema de excesso de sol nas suculentas é a questão do sombrite. Aqui, há 1 ano e pouquinho, a gente colocou um sombrite aqui que ajudou bastante no cultivo, porque principalmente agora na primavera e verão, tem os dias bem escaldantes de sol, né? Então, tem aqueles dias ali que se a gente deixar as suculentas no sol o dia todo, elas realmente amolecem até as folhas, de tanto que elas são prejudicadas, isso quando elas não queimam, né? Então o sombrite, ó, quando a gente olha por cima, a gente quase nem vê as plantas direito lá embaixo. Então isso mostra que realmente é uma boa proteção. E aqui nesse local, por exemplo, as suculentas costumam tomar o sol do dia todo. Tem local que ela toma o sol só da manhã, mas aqui nesse local as que ficam aqui tomam sol o dia todo praticamente, né? Porque ele desponta num cantinho aqui 6 horas da manhã e ele vai passando pelo meio do céu até chegar no local que ele se põe, batendo nas suculentas. Então, quando a gente coloca por baixo do sombrite até suculentas igual a Lovely Rose e a Perle, olha para você ver, ó, dá para ver lá a sombra do sombrite em cima delas, ó. Se você observar, dá para ver um monte de desenho como se fosse uma redinha de sombra em cima da planta. Então isso acaba protegendo muito a planta e qualquer planta desenvolve melhor debaixo do sombrite. E a impressão que eu tenho, mesmo gravando aqui no sol para mostrar para você, é como se eu estivesse tomando o sol da manhã. Então muito provavelmente uma planta que fica debaixo do sombrite, ela vai ter sempre aquela sensação de estar tomando o sol da manhã. Então é só mais uma dica extra para você, porque se for possível, você colocar um sombrite aí vai ajudar muito nos períodos de sol intenso, de sol pleno. E essas foram aí as dicas do vídeo de hoje, né? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida. E também deixa aí pra gente de onde você assiste, né? As informações, o conteúdo, pra gente poder saber, ter uma noção até onde chega. Tá bom? Combinado? E por falar em comentário, vou deixar um abraço especial hoje para as amigas inscritas aqui no canal que pediu um abraço, né? A primeira delas é a Ivone, ela colocou o comentário dela e colocou que mora em Guaratuba, no Paraná, e pediu para mandar um abraço, né? Então, abraço Ivone e abraço para Guaratuba, no Paraná. E o segundo abraço vai para a Silvia, né? Ela colocou um comentário com sugestão de vídeo que eu vou fazer futuramente e pediu para mandar um abraço para ela, que ela é de Passos, em Minas Gerais. Então, um abraço, Silvia. Um abraço aí para Passos, em Minas Gerais. E para você que ficou até o final do vídeo, caso não seja inscrito ou inscrita por aqui, eu te convido a se inscrever, deixar um joinha, compartilhe o vídeo aí com as pessoas que você sabe que gosta de suculentas, de dicas, né? Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando, manda todo vídeo novo que eu postar aqui para você através das notificações, né? Quando você ligar aí o seu celular, seu computador, sua TV, vai aparecer os nossos vídeos aí para você escolher o tema, né, que você quer assistir. Tá certo? Combinado? Então tá bom então. E para você que é meu parceiro e minha parceira sempre aqui até o final dos vídeos, agradeço muito pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.